Agora vamos falar dos obstáculos à gestão do tempo. Tudo aquilo que pode colocar em risco o planejamento que a gente conversou na última aula. O LinkedIn publicou um artigo com 8 obstáculos à gestão do tempo e a gente vai deixar disponível para que você possa consultar depois. Mas vamos lá então. Quais são esses obstáculos à gestão do tempo? Muitas tarefas no nosso planejamento. E aí a gente está falando de listas extensas com muitas tarefas e listas com tarefas com tempos que demandam que não são suficientes para a gente colocar no nosso planejamento. Então, às vezes, a gente não consegue executar todas essas tarefas por falta de tempo. Então, a gente acaba colocando em risco o nosso planejamento porque simplesmente a nossa lista de tarefas não cabe na nossa agenda. Outro ponto são muitas interrupções. E aqui a gente pode ter ligações, colegas que chegam na nossa mesa, tudo aquilo que pode interromper uma atividade que você está fazendo e que você havia planejado fazer naquele momento. Hoje em dia, o WhatsApp, por exemplo, é uma fonte de muitas interrupções. E o principal ponto aqui é que as interrupções elas atrapalham o nosso foco e colocam em risco também a nossa produtividade. Então é super importante que as interrupções sejam evitadas. Mas a gente sabe que elas simplesmente acontecem. E aí, por isso, na nossa aula de planejamento, a gente conversou que a gente precisa prever esse tempo, a gente precisa reservar um período na agenda para os imprevistos, para as interrupções, para tudo aquilo que pode colocar em risco o nosso planejamento. Um outro risco é a falta de priorização. A falta de priorização ela é super crítica no planejamento, porque quando a gente tem uma atividade que a gente planejou fazer, que seja muito importante e muito urgente, se a gente troca essa atividade por uma atividade que não é urgente e que não é importante, a gente acaba deixando de fazer uma atividade que precisava de fato ser feita. Então a gente precisa priorizar aquilo que a gente precisa fazer. Um outro ponto é a procrastinação, quando a gente posterga uma atividade. E dentro do planejamento, quando você posterga uma atividade que precisa ser feita, ela vai precisar ser feita no futuro. Então, além de você não seguir o que você planejou para hoje, você está colocando em risco o seu planejamento de um outro dia. Seguindo os nossos obstáculos, a gente tem o medo de fracassar. E o medo de fracassar, ele é super crítico porque a gente pode acabar fugindo das nossas atividades. Então, o medo de fracassar faz com que a gente não queira executar uma atividade. E isso pode estar relacionado com provas, com entregas de projetos, apresentações, qualquer coisa que seja muito importante para você e que você tenha medo de fracassar, pode acabar interferindo no seu planejamento porque você simplesmente não quer naquele momento executar essa atividade. E um outro ponto é que o medo de fracassar, quando a gente posterga essa atividade, ele não sai da nossa cabeça. Então a gente fica constantemente preocupado, o que também é muito desgastante. Então, além de você não estar fazendo a atividade que você havia planejado fazer, você ainda fica pensando nela. Um outro ponto é a falta de organização. E aqui a gente está falando da organização da sua mesa, do seu espaço ou da sua agenda mesmo. Porque a falta de organização, ela interfere na sua produtividade. Outro ponto é a falta de um direcionamento estratégico. Então a gente está falando da liderança, dos gestores, quando os gestores não deixam muito claro o que a gente precisa fazer, qual é a priorização, por onde a gente deve seguir. Então é importante que os gestores também deem um direcionamento adequado para as pessoas. Incapaz de dizer não. Algumas pessoas têm muita dificuldade de dizer não para algumas atividades. E como a gente estava falando que o tempo é um recurso limitado, a gente pensa que se a gente não tem tempo, se você não consegue dizer não para uma atividade e acaba dizendo sim, se você está dizendo sim para uma coisa que talvez não seja importante, que você não havia planejado fazer, indiretamente você está dizendo não para outras atividades que de fato eram importantes e que você gostaria de fazer e que você havia planejado fazer. Então, pensando que o tempo é limitado, para algumas atividades a gente precisa dizer não para que a gente consiga executar as outras atividades. Quando a gente também não consegue dizer não para as atividades, isso significa que a gente começa a acumular muitas atividades e acaba ficando sobrecarregado e muito estressado, o que também prejudica a nossa produtividade e coloca em risco o nosso planejamento. Então, esses foram 8 obstáculos linkados pelo LinkedIn para a gestão do tempo. A gente precisa tomar muito cuidado para que eles não afetem e coloquem em risco o nosso planejamento. Um deles, que é a procrastinação, a gente vai aprofundar um pouco mais na próxima aula.